O mundo mudou muito desde que eu comecei minha carreira, né? Há 15 anos atrás, a maneira como a gente lidava com alguns comentários, com algumas piadinhas, era outra. Você tinha que entrar na brincadeira, às vezes fingir que não ouvia. Eu acho que hoje em dia a cabeça das pessoas evoluiu muito, né? Em 2013, as mulheres representavam cerca de 49% da força de trabalho do setor bancário e só 20% dos cargos de diretoria. Naquele ano, Cristina Junqueira deixou um emprego numa instituição grande para abrir, junto com Davi Vélez, o Nubank, que se tornaria um dos exemplos de maior crescimento no mercado de startups financeiras no Brasil. Ela conta que no dia que ela pediu demissão foi também o dia que ela ganhou o maior bônus da vida dela. Formada em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Cristina Junqueira é a convidada de hoje do LSA. Ela recebeu a gente aqui no Nubank e vai conversar um pouco com a gente sobre a trajetória dela e sobre o mercado de fintechs. Muito obrigada por receber a gente, Cristina. Imagina, Paula, um prazer. A minha primeira pergunta é sobre a sua trajetória, né? Desde o começo da universidade, você estudou num ambiente predominantemente masculino, depois no setor bancário também, muito mais homens do que mulheres. Como é que foi estar rodeada por homens na sua carreira? Você se sentia sozinha? Foi difícil? Pois é, realmente eu não tive a experiência tradicional, né? Eu conto que eu nunca tive uma chefe mulher, né? E muitas vezes, né, nem pares. Ao longo da minha trajetória. De fato, foram ambientes que historicamente eram muito masculinos e que faz falta, né? Faz falta você poder ver um pouco de representatividade, você poder ver que outras mulheres também conseguem, né, desenvolver suas carreiras e tal. Mas eu acho que no fim do dia você aprende outras coisas também, né? Você aprende a lidar com esse ambiente, você aprende a se encaixar. Algumas vezes eu tive que ser um dos caras ali, né? Então, enfim, eu acho que aos poucos eu fui me adaptando e aprendendo como conviver nesse ambiente que, de fato, é bem masculino, né? Uhum. Você falou que você foi um dos caras, você tinha que assumir uma personalidade diferente do natural? Eu acho que o mundo mudou muito desde que eu comecei minha carreira, né? Há 15 anos atrás, a maneira como a gente lidava com alguns comentários, com algumas piadinhas, era outra. Você tinha que entrar na brincadeira, às vezes fingir que não ouvia. Eu acho que hoje em dia a cabeça das pessoas evoluiu muito, né? A gente tem muito menos tolerância para algumas coisas hoje em dia, sem dúvida, né? Mas a maneira de lidar com isso naquela época era fingir que não ouviu, era, né, entrar na brincadeira, porque senão ia gerar muita confusão, brigar. E teve alguma situação emblemática que você pode dividir com a gente nesse sentido? Teve muitas, muitas. Eu lembro de de um diretor com quem eu trabalhei, que tinha uma pessoa na minha equipe, uma mulher na minha equipe que estava grávida, era uma gravidez de risco, né? E ela ia ficar afastada por uma licença médica, depois ia ter licença maternidade, férias, a menina ia ficar um ano sem trabalhar, né? E eu não podia ficar sem uma pessoa um ano na minha equipe. E eu fui procurar o diretor para falar, olha, a gente precisa contratar uma pessoa que seja temporária, porque senão a gente vai deixar negócio na mesa, a gente vai perder negócio se a gente não tiver essa capacidade aqui. Ele olhou para mim e falou, bom, mas da próxima vez então contratar homem. Então, eu acho que era esse tipo de resposta que, infelizmente, a gente tinha o tempo todo, né? Essa é uma, tem várias situações como essa. Você conta também que quando o Nubank foi lançado, você estava grávida, né? E a gente sabe que a sociedade tende a julgar mulheres que mantêm a carreira enquanto grávidas ou enquanto mães, enfim. Como é que foi isso para você? Você sentiu esse julgamento? Essa história do julgamento é fogo, né? Porque se você faz, te julgam porque você fez, se não faz, te julgam porque você não fez, né? Então, eu acho que eu tive uma posição muito, muito feliz, de muita sorte, que eu tive muito apoio da minha família, né? Meu marido sempre me apoiou muito, então, acho que do lado do pessoal estava bem apoiada. E estando numa startup, eu acho que também essas estruturas são muito mais flexíveis, então, eu acho que a coisa acontece de um jeito diferente do que no ambiente corporativo, né? Eu acho que tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que no geral eu tive que lidar menos com esse tipo de julgamento. Entendi. Essa era uma das perguntas que eu pretendia fazer. Então, o ambiente da startup é menos predatório? Eu acho que certamente é mais flexível, né? Eu acho que tudo tem prós e contras na vida, mas uma coisa que eu, pelo menos, tendo passado pelos dois lados, né? Pelo mundo mais corporativo e agora está nesse mundo mais startup, tem algumas coisas muito específicas que eu acho que são claras vantagens, né?
O primeiro é a flexibilidade em relação ao horário. Então, hoje eu chego no Nubank aqui bem mais cedo, porque eu também deixo a minha filha na escola e saio também mais cedo porque eu tenho que pegar lá no fim do dia, que é algo que num mundo corporativo que você tem, né, muitos diretores, vice-presidentes, aquelas agendas muito mais complexas, é muito mais difícil você ter essa flexibilidade. Analogamente, se eu preciso levar lá no médico, né, e meu marido não pode, eu tenho que ir, enfim, a gente consegue se organizar melhor para cobrir esse tipo de situação, que é algo que, de novo, é bem mais difícil no ambiente corporativo. Então, acho que, enfim, tem prós e contras, mas, em geral, acho que essa flexibilidade ajuda muito. Entendi. E no ambiente tradicional, você acha que a situação está melhorando para a mulher que quer ter uma família e crescer no mercado? Eu acho que, em geral, o mundo está caminhando para um lugar melhor. Eu acho que não só em benefício das mulheres, mas tem toda uma geração, né, que está buscando um equilíbrio melhor entre vida pessoal e vida profissional, né? Que não quer mais aquela coisa de viver para trabalhar, né? Que quer realmente conseguir equilibrar melhor a sua vida, enfim, pessoal, né? Os seus interesses, os seus hobbies e também o desenvolvimento de uma carreira. Então, eu acho que tudo isso caminha para ter um ambiente melhor, tanto para as mulheres, mas também para os homens, né? Outra coisa que quem acompanha, né, o Nubank sabe é que vocês dizem muito que aqui é um ambiente muito aberto para a diversidade. Isso, você diria que isso partiu muito de você também ter estado na diretoria desde o começo? Ajuda a ter uma mulher na diretoria para esse tipo de situação? Eu acho que essa cabeça da diversidade vem de todos nós, vem não só minha, mas do Davi também, do Edward, que é o nosso outro sócio, que fundou a empresa com a gente. Acho que desde o começo a gente tinha muito essa consciência que para a gente trazer o tipo de mudança que a gente queria, a gente precisava de visões muito diferentes, né? Então não adiantava ter pessoinhas muito iguais. Agora, eu acho que claro que ajuda você ter uma mulher no grupo, porque principalmente para outras mulheres, né? Porque conseguem se enxergar um pouco mais, ter algumas referências. Eu acho que sem dúvida, a maneira como eu sou diferente deles também agrega, também traz uma perspectiva única e certamente ajuda nos nossos esforços, né? Acho que cada um aqui com a sua perspectiva única ajuda a construir essa perspectiva variada, né? E que caminha para a gente trazer as mudanças que a gente quer ter, né? Uhum. Bom, você começou a comentar sobre as mudanças, né? Como é que é estar num mercado disruptivo hoje? Para a sua carreira, qual é o peso disso? Enfim, você se sente mais pressionada do que era antes? Como que funciona essa disrupção? Eu acho que o empreendedorismo é uma história de alto risco e alto retorno, né? Eu acho que, por um lado, a gente tem uma satisfação muito grande de estar fazendo algo que a gente acredita, né? É uma empresa que a gente viu nascer, que a gente tem, né, muito, que a gente se vê muito ali nos resultados que estão acontecendo, que as coisas acontecem muito mais rápido. Mas, por outro lado, tem muita incerteza, tem muito risco, né? E principalmente no nosso caso aqui de Nubank, eu falo muito que a gente sente muito o peso da responsabilidade. A responsabilidade que a gente tem, com os nossos investidores que botaram dinheiro aqui, a gente tem com os nossos funcionários que muitas vezes largaram carreiras de sucesso, etc., para comprar esse sonho e vir aqui construir alguma coisa nova com a gente. A responsabilidade que a gente tem com os nossos clientes, né, que também depositaram a confiança deles na gente, né, que estão criando aqui um relacionamento financeiro com a gente e cada vez gerando até mais expectativas em relação ao que a gente pode fazer para a vida deles. Responsabilidade com todo mundo que torce pelo Nubank, né, pelo nosso sucesso, para justamente mostrar que dá para fazer diferente, né? Então, eu acho que, sem dúvida, tem uma pressão ali, saudável, claro, mas de muita gente em volta contando com o nosso sucesso, né? Então, a gente precisa, no dia a dia, eu pelo menos me sinto muito pressionada no bom sentido, né? Muito motivada para garantir que as coisas funcionem, para atender todas as expectativas, né? E ser responsável com todas essas pessoas que eu te citei aqui. Uhum. E também tem muita história de que as startups, as fintechs, podem ameaçar as instituições tradicionais. Você sente essa pressão para o outro lado também? Você falou na pressão positiva de muita gente torcendo para dar certo. Tem a pressão de gente que não quer que dê certo? Eu posso imaginar que tem um pessoal aí que não está muito feliz com o nosso sucesso, né? Eu imagino que tem muita gente que preferiria que a gente não estivesse aqui. Mas é o nosso papel, né? A gente sabia que ia ser difícil, a gente sabia que ia ter gente torcendo contra, jogando contra. E eu acho que o que é muito bacana é ver todo mundo que está torcendo a favor, né? Ver toda a reação positiva que o mercado tem. Então, nesse sentido, faz parte. E é mais um dos obstáculos entre muitos que a gente tem que superar. Uhum.
E você vê as instituições tradicionais usando o Nubank como um exemplo para mudar também? Então, a gente ouve bastante, engraçado, né? Eu, o Davi também, a gente recebe muito convite, até de próprias empresas, né? Para a gente ir lá, bater um papo com as equipes, contar um pouquinho de como que a gente conseguiu, né? Pensar tão diferente num mercado que era tão quadradinho. Então, sem dúvida, isso é parte do objetivo que a gente quer, né? Claro que a gente quer que o Nubank tenha sucesso, mas mais do que isso, a gente quer ser uma força influenciadora no mercado brasileiro, né? A gente quer muito ter uma contribuição em melhorar a vida de todos os consumidores em diversos setores. Então, quando a gente vê os próprios clientes exigindo isso das empresas, né, os próprios clientes em outros setores falando, pô, vocês têm que ser que nem o Nubank, a gente fica muito feliz de ter essa influência positiva. Porque aqui no Brasil a realidade é que a gente como consumidor é muito maltratado, né? Então, a gente gosta muito de pensar que tem uma mudança grande acontecendo não só no nosso setor, muito em função da nossa influência positiva, né? Dos clientes falarem, tá vendo como dá para tratar cliente bem? Eu quero ser tratado assim, ó, que nem o Nubank me trata. E, ao mesmo tempo, assim, tratamento positivo e tudo mais, mas é muito pouco contato com seres humanos, né? Você acha que é uma tendência isso dos clientes não precisarem mais tratar tanto com seres humanos do outro lado? Então, a gente acredita muito em desenhar os processos, desenhar os produtos e tal, para o cliente se resolver sozinho, porque isso é o feedback que a gente tem, né? Que principalmente essa geração mais conectada, né? Que usa a tecnologia para tudo, eles querem se resolver sozinhos. Se eles puderem não precisar falar com ninguém, melhor ainda. Então, essa é a nossa filosofia sempre. Agora, claro que se a pessoa tiver uma necessidade, para já não vai ser algo super simples, né? Vai ser algo mais complexo. Se fosse simples, ela conseguiria se resolver sozinha. Então, por isso, a gente investe muito no time aqui que tem esse contato humano com o cliente, para quando o cliente precisar dessa interface, ele poder ter uma ajuda muito mais sofisticada, né? Que é uma abordagem muito diferente de muita empresa por aí, que às vezes tem pessoas muito menos qualificadas e tal, e porque o cliente precisa de ajuda para tudo, e às vezes muitas coisas básicas que o cliente podia perfeitamente se virar sozinho. Então, a nossa filosofia vai justamente nessa direção, de simplificar a vida, automatizar, né, e dar para o cliente a possibilidade de resolver sozinho as coisas mais simples, mas para o que é mais complexo, dá para eles um contato humano muito mais sofisticado, né, uma interface muito mais bacana que certamente vai conseguir resolver aquela dúvida, enfim, aquela situação ali para ele no primeiro contato. Então, os robôs não vão tomar de todo o emprego dos humanos. Não, pelo menos hoje não. Hoje as tecnologias, a gente está sempre olhando o que tem no mercado, né? Mas assim, o que é simples o suficiente para um robô resolver, a gente automatiza ou a gente deixa o cliente fazer sozinho. E o que não é, o robô também não vai resolver. Então, aí a gente precisa do humano. Então, hoje a gente ainda não está usando esse tipo de tecnologia, mas claro que as coisas vão avançando, né? Vai que daqui a algum tempo, realmente a gente tem uma tecnologia que permita a gente usar dessa maneira. Vamos ver. Então, vamos falar do futuro, Cristina. Vocês lançaram agora, recentemente, alguns meses atrás, o programa de fidelidade, né? O Nubank Rewards. Para os próximos meses, anos, a intenção é lançar mais produtos ou é aperfeiçoar o que vocês já têm? Eu acho que um pouco de tudo, né? Mesmo dentro de cartões de crédito, ainda tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa que os nossos clientes pedem que a gente ainda não disponibilizou. Rewards acabou de ser lançado e tem muita coisa, a gente brinca que ele nunca vai estar pronto, né? É um programa que a gente colocou no ar uma primeira versão, que está indo super bem, os clientes estão curtindo muito. Em um mês, a gente fez mais do que o número de usuários de Rewards que a gente achava que a gente ia fazer até o fim do ano, né? Então, ainda bem, está indo super bem, mas é algo que a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre melhorando. E à medida que o programa cresce, que a gente tem mais usuários, a gente também tem mais poder de negociação até para trazer ofertas melhores para os participantes do programa. Então, é algo que vai continuar acontecendo. Mas os clientes já pedem para a gente muito mais além de cartão de crédito, né? E esse é um pouco do momento que a gente está agora de pensar quais são as próximas coisas que a gente vai fazer, mas mais coisa vai ter. A gente não pode falar o quê, mas... Entendi. Bom, o LSA é um projeto que a gente pergunta muito sobre exemplo, né? O que a gente quer trazer aqui realmente é figura de mulheres inspiradoras. Você pode falar um pouco sobre as suas inspirações na vida? Quem foram os seus maiores exemplos? Claro, sem dúvida. Eu acho que recentemente tem duas mulheres que eu tenho achado muito inspiradoras, né? Que eu tenho encontrado muita inspiração no que elas fazem, né?
A primeira é a Melinda Gates, né, que é a esposa do Bill Gates, que preside a fundação deles, né, e que tem feito um trabalho incrível social mesmo, né, de terceiro setor, né, de investir em ONGs que fazem trabalhos muito associados a mulheres, muito associados à educação, né, e que tem um poder transformacional incrível. Então, assim, realmente o impacto que ela se propõe a ter, né, através da fundação no mundo, é algo de proporções muito grandes. E eu acho que é sem dúvida, uma tremenda inspiração. A outra pessoa é a própria Sheryl Sandberg, né, que eu acho que se tornou aí um grande ícone dessa questão das mulheres, do avanço das mulheres no ambiente de trabalho, mas que a gente não pode esquecer que ela tem também uma história de vida bem difícil, né? Enfim, ainda mais nos últimos anos, depois que ela perdeu o marido, um negócio que foi uma grande tragédia, mas ela não deixa de ser uma grande inspiração. Acho que com tudo que ela viveu e com quanto ela decidiu investir do próprio capital dela, né? O capital político, e ela também investe muito dinheiro dela pessoalmente nessa causa. Acho que ela também está tendo um impacto global incrível. Ela acabou de sair a lista das mulheres mais poderosas do mundo, ela é número 5 na lista da Forbes, né? Então não é à toa. Melinda Gates está lá também. E alguém na sua vida pessoal que você queira lembrar também? Eu acho que talvez tenha muita gente, né? Cada pessoa com a sua característica, né? É até difícil falar de uma pessoa sem deixar muita gente de fora, né? Então, prefiro falar das demais. E você se sente uma inspiração para mulheres que querem trabalhar com tecnologia, com dinheiro nas suas áreas? Eu já ouvi isso, né? Do tipo, as pessoas falam, poxa, isso é uma inspiração. Eu fico super contente, porque de fato, como eu falei, né? Quando eu estava começando a minha carreira, não tinha grande referência. Então, que bom, tomara que eu possa ser uma inspiração, uma referência, né? Eu acho que isso não é algo que a gente procura, né? Que a gente sai e fala assim, não, eu quero ser uma inspiração, mas no fim, acaba sendo uma consequência de um trabalho que é desenvolvido e que tem um impacto. Então, eu fico muito feliz que seja isso, porque é sinal que as coisas que eu estou fazendo são relevantes e que estão atingindo o objetivo que a gente esperava, né? Legal. Bom, era isso, Cristina. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Imagina, obrigada. Foi um prazer. Obrigada pelo convite para participar. Está sempre aberto. E a quem assistiu, muito obrigada também. O LSA fica por aqui. Até o próximo.